Oi, tudo bem? Eu sou Ralph de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Hoje eu queria falar um pouco sobre as minhas leituras de março. Eu estou lendo vários livros diferentes esse mês, estou lendo alguns de não ficção, li poesia, estou lendo alguns romances. Para começar, eu vou falar sobre poesia. Eu li o livro do Paulo Leminski, Toda a Poesia. Embora ele seja da minha cidade e é bastante conhecido lá até, assim, pelo nome, né? A gente não costumava ler nada dele antes. Tem a Pedreira Paulo Leminski lá, que é onde tem os shows mais importantes da cidade. Eu sabia superficialmente sobre a história dele. Eu sabia que ele compunha músicas, que ele é famoso pelos haikais. O Catatal, que foi um romance que eu li bastante tempo atrás. Então eu gostei bastante de ler a poesia dele, eu fui bastante surpreso, porque é uma poesia bastante pop e bem moderna. Ele tem bastante influência do concretismo também, que dá pra perceber. Há altos e baixos na produção dele, nem todos os poemas aqui que eu li achei que são tão extraordinários assim. Há umas coisas boas, alguns temas mais cômicos. Ele enfeixa bem o espírito curitibano, porque é uma coisa meio underground, chique, sabe? Há uma angústia existencial no curitibano, um desenraizamento. Tem muitos descendentes de europeus em Curitiba, né? Muitos poloneses, muitos ucranianos, italianos, alemães. A impressão que dá é que está sempre com um pé de um lado do outro, um pé no Brasil, outro pé na Europa, e isso dá para perceber na poesia do Leminski também. Um dos poemas que estão aqui nesse livro, eu vou ler rapidinho, eu vou ler até com sotaque de curitibano, se eu conseguir me lembrar. Faz tanto tempo que eu sei de Curitiba. Curitibas. Conheço essa cidade como a palma da minha pica. Sei onde o palácio, sei onde a fonte fica. Só não sei da saudade, a fina flor que fabrica. Ser eu sei, quem sabe, esta cidade me significa. Logo em seguida, assim que eu acabei de ler esse livro do Paulo Leminski, eu comecei a ler também a biografia dele, escrita pelo Toninho Vaz, que se chama O Bandido que Sabia Latim. Eu não sei se eu vou continuar lendo esse livro, porque eu não sei, eu imagino que o Paulo Leminski teve uma vida bastante extraordinária, mas o livro não consegue retratar isso, pelo menos no começo. Eu achei bastante chato, muito ortodoxa essa biografia. Realmente não me atraiu, eu achei a escrita tediosa, não curti. Eu vou ver se eu dou uma passadinha só por cima para ter uma noção da história dele, mas realmente não me atraiu. Além disso, estou lendo um livro de filosofia chamado Very Little, Almost Nothing, do filósofo Simon Critchley. Esse é um livro sobre a história do niilismo, né, sobre o niilismo do século XX. Começando com Nietzsche, passando por alguns filósofos. Ele fala sobre Nietzsche, fala sobre o Heidegger, fala um pouco sobre o Foucault, Sartre, uma série de ensaios, e alguns abordando a obra de uns filósofos franceses. Depois ele fala sobre o Beckett. Então ele faz meio que um percurso do niilismo ocidental. Se vocês não sabem, eu sou mais ou menos niilista. Acho que é a corrente de pensamento que eu mais me identifico. Eu sou cético, sou ateu, sou pessimista intelectualmente, pelo menos. Na vida pessoal eu não sou tão pessimista assim, mas intelectualmente eu não consigo ver saída para a humanidade. Eu acho que é um caminho barranco abaixo. Então é interessante eu ler esses livros. Eu já conheço boas partes das referências que ele está falando ali. Ele fala sobre Blanchot, fala sobre o Nietzsche. Eu já li boa parte desses livros. É só curioso para realmente traçar os paralelos entre um e outro, como o niilismo dialogou com as teorias da época. É um livro bom para quem gosta de filosofia, para quem gosta desse ramo de pensamento, dessa linha de pensamento. Os outros dois livros de não ficção que estou lendo são para Como Ser um Pai Melhor. Um deles é The Happiest Toddler on the Block, do Dr. Harvey Karp. Esse Dr. Harvey Karp, ele foi que salvou a pátria quando meu filho nasceu. Ele tem um outro livro que se chama The Happiest Babe on the Block, que é logo para recém-nascido. E realmente, meu filho não dormia, a gente estava ficando louco aqui já, a gente estava se descabelando, então aquele livro dele tem umas técnicas que realmente salvaram nossa sanidade. E esse livro aqui, The Happiest Toddler on the Block, que é seria a criança mais feliz da vizinhança, do bairro, do quarteirão, sei lá, e ele fala sobre como cuidar de uma criança de 2 anos. Meu filho está com 2 anos e meio agora e realmente é uma loucura. É difícil controlar, é difícil entender o que ele quer, as coisas saem do controle também. Só para ter uma noção aqui, eu tô sozinho em casa com ele fica lá na sala brincando, eu tenho que interromper o vídeo às vezes 5, 6 vezes porque ele está gritando por alguma razão, não sei o que é. Às vezes para dormir é complicado, para comer é complicado. Então o Harvey Karp vai estar ajudando. Nesse livro nem tanto, mas o primeiro realmente salvou a pátria. Agora, e o outro livro que eu estou lendo é de um pediatra espanhol. O livro se chama Menino Não Me Come, que é sobre crianças que têm dificuldade para comer, do pediatra Carlos Gonçalves. Ele segue numa linha bastante pragmática. Ele fala assim que nenhum animal na natureza
precisa explicar para ele o que ele tem de comer, ele vai e come simplesmente. O ser humano parece que é o único animal que faz questão que tem que comer isso, tem que comer aquilo. Então ele deixa meio que livre, ele fala assim, olha, a criança come o que ela quiser, se ela não quiser ela não come, não vai morrer de fome por causa disso. A minha esposa não concorda muito, mas eu acho que tem que seguir nessa linha, porque não dá para pressionar, não dá para tentar forçar a engolir coisa que não quer, e aos poucos as coisas estão indo, não sei, vamos ver. Mas realmente a criança não tem manual e a gente tenta aqui da melhor maneira que pode, né? Eu também estou lendo 2 gramáticas. Uma delas é a Moderna Gramática Portuguesa, do Evanildo Bechara. Essa é uma das referências principais de gramática no Brasil, eu acho. É bastante citada, ele é um gramático bastante conceituado. Mas é uma gramática bem tradicional, usada nas universidades, essas coisas. E a segunda gramática que eu estou lendo é a Nova Gramática do Português Brasileiro, do Ataliba T. de Castilho. É um catatal imenso. Obrigado, Leila, por me mandar esse livro aqui, que é fantástico nessa gramática que eu estou lendo do Ataliba Castilho, é que ela é uma gramática, como ela diz o título, voltada para o português brasileiro. Então, e tenta entender como o português brasileiro se distanciou do português lusitano, do português europeu, que eles chamam. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essas diferenças, sobre os tipos de gramáticas que existem e qual que você deveria estudar e ler. Mas eu estou gostando bastante desse livro do Castilho, ele é bastante técnico, ele é mais trabalho de linguística realmente, não é tão uma gramática tradicional para quem quer aprender a escrever melhor, é mais para compreender mesmo como a linguagem do brasileiro é, de fato, o que a gente faz, o que a gente fala, e por que há um distanciamento enorme entre o que a gente fala e o que a gente escreve, né? Porque há uma tendência de querer ser muito mais erudito quando se escreve. E por fim, eu estou lendo o romance Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, é um autor brasileiro, né? E fala sobre um personagem que deixa a casa da família dele no interior do país, numa lavoura, ele vai para a cidade, uma cidade pequena, mas ele quer escapar da influência da família dele, principalmente do pai dele. E boa parte do livro são os diálogos e as reflexões dele junto com o irmão, que o irmão tenta convencê-lo a voltar para casa. É um livro pesado, assim, para quem não está habituado ao estilo do Raduan Nassar. Eu estou gostando bastante, assim, mas distrai um pouco a maneira como ele escreve, porque são blocos imensos de texto, sem ponto final, só com vírgulas e pontos e vírgulas. Então, assim, cada capítulo começa na primeira linha e o ponto final só vem na última linha. Então, às vezes tem 4, 5 páginas de texto encadeado ali de maneira bastante complexa, o que é maravilhoso, é uma escrita fantástica, mas não ajuda muito na compreensão. Mas é um livro fantástico, eu estou adorando. São esses livros que eu estou lendo em março. Quero saber de você, o que você leu nesse mês. Deixe no comentário aí, dá um joinha se você gostou desse vídeo, a gente se vê por aí. Abraço e tchau!